Não vou dizer nomes nem lugares porque a morte e o diabo saíram das cartas, não tem acesso não autorizado, mas isso aconteceu há alguns anos e ainda tem várias pessoas que se lembram dessa história porque deixou todo mundo pensando. Naquela época todos estávamos na mesma. Entre as pessoas que eu conhecia, tinha um comandante que tinha gente sob seu comando. Ele não era qualquer um no grupo, por isso muitos o respeitavam. O curioso sobre ele era que, sendo de Veracruz, nunca acreditou em nada do que muita gente costuma acreditar por lá. Ele não acreditava na Santa Morte, não acreditava em bruxaria, não acreditava em limpezas espirituais, não acreditava em cartas, não acreditava em nada disso. Sempre que alguém falava disso, ele zombava e dizia que tudo era coisa da cabeça das pessoas, que ninguém podia prever o futuro. Entre nós, havia um rapaz que também era de Veracruz. A avó dele lia cartas e era conhecida por isso. Ele sempre dizia que a senhora já tinha acertado muitas coisas para várias pessoas e que até tinha gente que vinha de longe para procurá-la. O comandante sempre respondia que era tudo besteira. Um dia, entre uma conversa e outra, voltaram a tocar no assunto. Não lembro como a conversa começou, mas acabaram se desafiando. O neto falou: "Então vá com minha avó para ver se é verdade." E o comandante aceitou. Na real, muitos de nós achamos que ele só seguia junto para zoar mais depois. Quando chegamos na casa da senhora, ela nos recebeu normalmente, sem perguntas estranhas. A primeira coisa que ela fez foi acender incenso e fazer uma limpeza. Lembro bem porque o comandante mantinha a mesma atitude. Ele sorria, fazia comentários e parecia relaxado. A senhora pegou as cartas e começou a embaralhar, quando o comandante perguntou: "Ei, eu quero ir embora." Ele disse assim, Como se estivesse perguntando qualquer coisa, e foi justamente nesse momento que aconteceu algo que fez com que todos nós ficássemos olhando. Enquanto a senhora estava embaralhando, 2 cartas voaram do baralho. Elas não caíram, não escorregaram, voaram, uma ficou de um lado e a outra ficou na frente. A senhora pegou as cartas e, quando viu quais eram, ficou séria. Uma era o diabo e a outra era a morte. Eu não sei ler cartas, nem sei exatamente o que significam, mas lembro que a expressão da senhora mudou completamente. O comandante também não ria mais. A senhora continuou arrumando as cartas e prosseguiu com a leitura. Após alguns minutos, ela disse algo que muitos de nós ainda lembram. Ela disse para ele tomar muito cuidado porque via uma traição e não era qualquer traição. Ela disse que vinha de alguém próximo, alguém de confiança, alguém que ele jamais pensaria que lhe faria mal. O comandante ouviu tudo e, quando terminou a leitura, voltou a sorrir. Disse que isso não significava nada, que ninguém podia saber essas coisas, que certamente se lessem as cartas para 10 pessoas, diriam algo parecido. Antes de irmos, a senhora lhe deu uma pulseira. Disse para ele guardar, não tirar e trazer no braço. O comandante aceitou por educação, mas desde que saímos, continuou dizendo que não acreditava em nada disso. Se passaram 2 dias. Vários foram enviados para outro ponto do país. Lembro que antes de sair do acampamento, o comandante deixou a pulseira. Ele a mantinha guardada entre suas coisas e simplesmente decidiu não levá-la. Até brincou com isso. Disse que uma pulseira não ia mudar nada e assim foi embora. Depois, continuamos com nossas atividades normais. Na verdade, ninguém voltou a falar sobre o assunto das cartas, nem sobre a senhora, nem sobre a leitura. Até que dias depois, chegou a notícia. Fomos informados que aquele comandante já não estava mais entre nós. Segundo o que comentaram depois, o primeiro tinha se deparado com outros malandros e mais tarde acabou encontrando de frente com os fuzileiros navais. E foi aí que ele ficou. Quando soubemos, houve silêncio. Porque inevitavelmente todos nós nos lembramos daquela tarde. Da pergunta que ele fez, das 2 cartas que voaram enquanto estavam embaralhando, da traição que mencionaram para ele e da pulseira que ele decidiu deixar antes de sair. Eu não vou dizer a ninguém no que acreditar. Cada um é livre para pensar o que quiser. Mas os que estávamos lá vimos exatamente a mesma coisa. Vimos um homem totalmente descrente perguntar quando iria embora. Vimos sair as cartas do diabo e da morte, e vimos como poucos dias depois chegou a notícia de que ele já não estava entre nós. Talvez tenha sido coincidência, talvez não. É uma daquelas histórias que as pessoas lembram como se fosse no primeiro dia, mesmo com o passar dos anos.